Livro Alma nos Animais, de Ernesto Bozano. A ligação especial entre o homem e o animal. Capítulo 3. Terceira categoria. Animal e homem percebem alucinações telepáticas coletivamente. Esta categoria é o complemento necessário da anterior e serve para sustentar a hipótese de que os casos analisados na série precedente são realmente telepáticos. De fato, se nos casos da segunda categoria somente os animais eram os percipientes, neste que vamos expor agora as percepções animais são compartilhadas pelo homem e, nestas condições, as últimas são confirmadas pelas primeiras. No entanto, é preciso acrescentar que, se o caráter coletivo destas manifestações testemunha que, com efeito, elas têm uma origem telepática, não se pode provar, no entanto, que o homem e o animal tiveram as mesmas percepções. Podemos tão somente supô-lo, racionalmente, através da atitude dos animais ao longo dos inúmeros episódios. Objetariam talvez que as percepções animais dessa natureza podem acontecer através de uma transmissão para a mente do animal de uma alucinação que teria acontecido na mente da pessoa presente. Porém, tal objeção é recusada pelo fato de que em inúmeros casos o primeiro percipiente não foi o homem, mas sim o animal. Caso 27. Auditivo visual coletivo, com sensação bastante forte de vento frio. Eu extraí este caso do Lincoln, de Camille Flammarion, páginas 166 e 167. A senhora Marie de Tilly, doutora em medicina, residente em Saint-Junien, França, escreveu. Uma de minhas amigas de estudo, sou doutora, tinha ido para a Índia como médica missionária. Perdemos contato, como acontecia sempre, mas nunca deixamos de nos gostar. Certa manhã, na noite do dia 28 para o dia 29 de outubro, estava então em Lausanne, Suíça, fui acordada antes das 6 horas por batidinhas na minha porta. Meu quarto dava para um corredor que desembocava na escada do andar. Deixei minha porta entreaberta para permitir que um grande gato branco que eu tinha na época fosse à caça durante a noite. A casa estava repleta de ratos. As batidas se repetiam. A campainha da noite não tinha tocado e tampouco tinha eu ouvido alguém subir pelas escadas. Casualmente meus olhos caíram sobre o gato que ocupava seu lugar de sempre ao pé de minha cama. Ele estava sentado, com o pelo eriçado, trêmulo e resmungando. A porta se agitou como que empurrada por um leve rajar de vento e vi aparecer uma forma envolvida numa espécie de tecido vaporoso e branco, como um véu sobre um fundo preto. Não pude distinguir o rosto muito bem. Ela se aproximou de mim, senti um sopro glacial passar por mim e ouvi o gato rosnar enfurecido. Instintivamente fechei os olhos e, quando os abri novamente, tudo tinha desaparecido. O gato tremia por inteiro e estava molhado de suor. Confesso que não pensei em minha amiga que estava na Índia, mas em outra pessoa. Aproximadamente 15 dias depois, soube da morte de minha amiga, na noite do dia 29 para o dia 30 de outubro de 1890, em Srinagar, Caxemira. Soube mais tarde que ela tinha sucumbido por causa de uma peritonite. Neste caso, o fato de o receptor não ter conseguido perceber o rosto do fantasma nos impede de afirmar que o fantasma tenha sido identificado como sendo amiga da percipiente, morta naquele dia, na mesma hora. Todavia, a simples coincidência já constitui uma boa hipótese no sentido das conclusões da doutora de Tilly. De qualquer maneira, isto não diz respeito ao assunto do qual tratamos neste momento, ou seja, o da percepção coletiva de manifestações paranormais pelos homens e pelos animais. Ora, sob esta perspectiva, é preciso destacar que, se o gato em questão se mostrou assustado a ponto de ser acometido por tremedeiras e por uma transpiração abundante, isto mostra que ele teve,
por sua vez, a visão de algo anormal o bastante para se assustar. O que poderia ser esta coisa, a não ser a formação espectral percebida por sua dona? Caso 28. Auditivo coletivo. Encontramos no livro de Judson Tuttle intitulado Arcana of Spiritualism, página 234, vários casos de percepções paranormais percebidas pelos animais, entre elas encontra-se esta, de natureza coletiva. O grumete do veleiro Avalanche, em cujo naufrágio toda a tripulação morreu, tinha um cão que gostava muito dele e que respondia prontamente ao chamado de um apito que seu dono carregava sempre consigo. Na noite do naufrágio, a mãe e a tia do grumete estavam na antessala e o cão na cozinha. Entre 9 e 10 horas, as duas mulheres ouviram de repente um assobio bastante forte que vinha do andar de cima. O som era exatamente o do apito que utilizava o jovem grumete. O cão, por sua vez, tinha reconhecido aquele som e rapidamente lhe respondeu com latidos, como tinha o costume de fazer. Em seguida, correu até o andar de cima, onde ele supunha que encontraria seu dono. Se o cachorro do pobre grumete tinha corrido até o andar de cima, e se naquele momento as duas mulheres tinham escutado o assobio alucinatório do apito familiar, tudo leva a crer, logicamente, que o cão tenha escutado mesmo o assobio. Caso 29. Visual coletivo. Eu o retirei do jornal of TSPR, volume 13, página 28. O eminente mitólogo e sociólogo Andrew Lang comunica o seguinte fato, observado por sua sobrinha. Ela lhe escreveu a esse respeito. Schofield, Alec, 8 de agosto de 1906. Cheguei a estas terras em 4 de agosto. Na segunda-feira, dia 6, estava no Monte Pen, onde, pela primeira vez, vi um fantasma. Estava acompanhada do meu velho cão Turk e subia a montanha lentamente, parando com frequência por causa das curtas pernas de meu companheiro e de sua respiração ainda mais lenta, mais ainda porque as raízes e as mudas eram espessas e resistentes. Fizemos uma nova pausa no local onde o Monte Pen erige bruscamente seu cume imponente. Sentei-me de costas para a barreira, tendo diante de mim a montanha rochosa, enquanto Turk estava sentado, ofegante, aos meus pés. De repente, vi aproximar-se de mim minha amiga doutora H., com quem tinha feito uma viagem pela América em maio de 1905. Ela estava de saia curta azul, com um corselete de algodão branco, sem chapéu e com uma muleta na mão. Quando ela estava bem perto de mim, notei uma mecha de cabelo que lhe caía sobre o rosto. Soube 15 anos antes que ela tinha voltado da América para a Inglaterra, de onde teria de partir novamente no dia 12 de setembro para visitar seus pais em Cornwall, porém, não sabia quando ela voltaria. Fiquei bastante surpresa ao encontrá-la naquele lugar onde, por um instante, não pude me mover nem murmurar uma palavra, mas Turk me fez voltar a mim, resmungando contra a nova visita. Então, eu me levantei de uma só vez exclamando: "Você por aqui, doutora H." Ao ouvir essas palavras, a doutora se virou e me olhou. Em seguida, ela continuou tranquilamente a descer pela trilha que eu acabava de subir. Surpresa com sua atitude, pois estava certa de que ela tinha me visto, eu a segui com a intenção de pará-la. Esperando, Turk não parou de resmungar e de latir, mas sem se distanciar de mim, enquanto que normalmente ele se joga latindo nas pessoas e nos cães que lhe são desconhecidos. Notei que o pelo de suas costas estava eriçado e que seu rabo estava arcado como um gancho. Quando alcancei a doutora e a estender o braço para colocá-lo sobre seus ombros, um inseto enorme zumbindo se enfiou entre nós, voando através de seu corpo. Depois disto, vi a doutora desaparecer.
É claro que fiquei surpresa e consternada. Até aquele momento, não tinha a mínima ideia de que não se tratava de minha amiga em carne e osso. Sem Turque, eu teria duvidado dos meus sentidos, mas naquelas condições, não restava nenhuma dúvida, já que o cão tinha incontestavelmente se mostrado irritado e resmungava contra alguém. Juro a vocês que gozo de uma boa saúde, que nunca me senti tão bem, que há 1 ano bebo só água. Não posso precisar o minuto em que vi a aparição, mas como assim que me sentei eram 18 horas e 5 minutos, deduzi que deviam ser horas e 15 minutos, talvez 1 ou 2 minutos depois, quando eu a vi desaparecer. Peguei imediatamente meu lápis e anotei o fato estranho num envelope que tinha em minha mochila. Assim que cheguei em casa, ditei o relato detalhadamente. Obviamente, escrevi ontem mesmo à doutora perguntando-lhe o que ela fazia no dia e na hora em que ela me apareceu. Assim que tiver uma resposta, eu informarei para vocês. Uma carta sucessiva da sobrinha do professor Lang ao seu tio continha a passagem seguinte. Encontrei-me com a doutora H. Ela me disse que no dia e na hora indicada, ela descia a colina do Tintagel, vestida exatamente tal como eu a descrevi, com uma roupa de banho a mais em seu braço que não vi de jeito nenhum. A irmã da doutora H. escreve. No dia 6 de outubro de 1906, por volta das 18 horas, a doutora H. descia a colina do Tintagel após ter se banhado. Ela estava com uma saia azul, sem chapéu, e tinha em seu braço uma roupa de banho. M.H. Como podemos ver, no caso exposto, trata-se da aparição de uma pessoa viva que foi percebida coletivamente por um cão e por sua dona. Se a autenticidade da aparição não pode ser posta em dúvida, em contrapartida as modalidades dessa manifestação se afastam da regra que rege as aparições desse tipo, visto que, geralmente, o agente se encontra em condições excepcionais sob o ponto de vista emocional, enquanto que no caso em questão não me parece que seja assim. De qualquer forma, é provável que a doutora H., naquele momento, tenha voltado seu pensamento para sua amiga ausente, com a qual ela deveria se encontrar alguns dias depois. Do ponto de vista que nos interessa, sublinho que a aparição foi vista simultaneamente pelo animal e por sua dona. A atitude do cão, que resmungava e batia contra a pessoa que estava lá, mas que não ousava se afastar das saias protetoras de sua dona, mostra que ele se dava conta de que estava diante de uma manifestação fantasmagórica, enquanto que sua dona pensava absolutamente estar diante de sua amiga em carne e osso. Aí está uma razão a mais para contradizer a hipótese da transmissão de pensamento do homem para o animal. Caso 30. Visual com anterioridade do animal em relação ao homem. Este caso foi publicado pela revista Light, 1907, página 225. O Sr. J. W. Boulding, um conhecido autor espiritualista, narra um fato que aconteceu com uma família conhecida. Um de meus amigos, residente em Kensington, estava doente há muito tempo, e numa noite de domingo do verão passado outro amigo meu e sua mulher foram visitá-lo de carruagem. Quando chegaram perto de uma ponte da estrada de ferro não muito longe da casa do doente, o cavalo começou a se esquivar e não quis continuar seu caminho. Ele parecia invadido por um súbito terror. Tremia, recuava e empinava, assustando bastante as pessoas que se encontravam no veículo. Num determinado momento, a dama se levantou para entender o que se passava, e foi grande seu espanto ao ver que, diante do cavalo, de braços abertos estava o amigo doente que eles iam visitar. Foi tamanho seu susto que ela caiu desmaiada em cima de seus primos no veículo. O marido teve então que ordenar ao cocheiro para voltar para casa. Eram 18 horas. Mais tarde eles decidiram retomar o caminho,
Quando chegaram à casa do amigo, notaram que as persianas estavam fechadas, não demoraram em anunciar-lhes que o doente tinha acabado de morrer, exatamente na hora em que ele tinha aparecido diante do cavalo. É preciso lembrar que o cavalo foi o primeiro a perceber a aparição, circunstância esta que vem sustentar a afirmação de um grande número de pessoas, isto é, a de que os animais compartilham com os homens as faculdades de clarividência. De fato, nos casos em que o animal é o primeiro a perceber uma aparição telepática, não existem hipóteses racionais que possam se opor àquele em que se considera serem os animais dotados de faculdades paranormais iguais às do homem. Essa consideração levanta problemas psicológicos e filosóficos de fundamental relevância. Caso 31. Visual com anterioridade do animal em relação ao homem. O reverendo Minotti Savage, em seu livro Can Telepathy Explain? Páginas 46 a 48, transcreve o seguinte fato. Uma jovem senhora que frequentava minha paróquia, em Boston, estava, num domingo, sentada ao seu piano, ela tocava e não pensava em nada. Nenhum dos membros de sua família estava em casa, nem mesmo os empregados. Um cãozinho, de quem a dama gostava muito, estava deitado em uma cadeira a alguns passos. Tendo-se sentado ao piano, ela estava de costas para a porta que dava para a sala. De repente, sua atenção foi despertada pela atitude do cão, que tinha se levantado, com o pelo das costas eriçado, e tinha começado a rosnar surdamente, olhando na direção da porta. A dama se virou rapidamente e percebeu silhuetas etéreas de 3 formas humanas que estavam no outro quarto, próximo da porta que dava para a sala. Antes que as formas desaparecessem, ela acreditou reconhecer uma delas. Enquanto isso, o terror do cão aumentou a tal ponto que ele foi se esconder embaixo do sofá, de onde quis sair somente depois de muita insistência de sua dona. A importância deste caso reside no fato de que ele prova que se tratava de um fenômeno que tinha sido percebido pelo animal antes de sua dona, ou seja, antes de qualquer sugestão de origem humana. Assim como nos outros casos, é fácil observar que, com o cãozinho em questão levantando-se de repente, surdamente rosnento e olhando na direção da porta para em seguida ir se refugiar sob o móvel, isso mostra claramente que ele tinha tido a visão de alguma coisa fantasmagórica, capaz de assustá-lo, como acontece a miúde em casos como este. A coisa é tanto mais notável porque os cachorros têm o instinto de se irritar e rosnar ao ver um intruso em carne e osso, mas não o de ter medo. Caso 32. Visual coletivo, com anterioridade do animal em relação ao homem. O caso que segue, bastante importante, uma vez que foram 7 pessoas que tiveram a mesma alucinação simultaneamente com o cão, foi comunicado à Society for Psychical Research por Alexandre Apsakoff. Eu extraí do volume 10, página 127, dos Proceedings of TSPR. São Petersburgo, 4 de maio de 1891. Eis o fenômeno do qual uma família inteira foi testemunha. Foi em São Petersburgo, em 1880, quando morávamos na rua Pushkarska. Numa noite de verão do mês de maio, por volta das 18 horas, minha mãe, atualmente senhora Telechoff, estava na sala com seus 5 filhos, dentre os quais eu era o mais velho, tinha então 16 anos. Naquele momento, um antigo criado da casa, que era nosso amigo, mas que, na época, não trabalhava mais conosco, tinha vindo nos ver e estava compenetrado numa conversa com minha mãe. De repente, as estripulias das crianças pararam e a atenção geral se dirigiu ao nosso cachorro Moustache, que tinha corrido, latindo muito forte, na direção da lareira.
Involuntariamente todos nós olhamos na mesma direção e vimos sobre a moldura da lareira, de azulejos de faience, um garotinho de 6 anos aproximadamente, vestindo uma cota de malha. Naquele garoto, reconhecemos o filho da leiteira, André, que vinha em nossa casa frequentemente com sua mãe para brincar com as crianças. Eles viviam bem perto da gente. A aparição saiu da lareira, passou por cima de todos nós e desapareceu pela porta fora. Durante todo aquele tempo, o cachorro não parou de latir com todas as suas forças, ele corria e latia, ainda seguindo o movimento da aparição. Naquele mesmo dia, um pouco mais tarde, nossa leiteira veio em casa e nos contou que seu filho André, após uma doença que perdurou por alguns dias, sabíamos que ele estava enfermo, tinha acabado de morrer, foi provavelmente no momento em que o vimos aparecer. Daniel Amozoff, Marie Telechoff, a mãe do jovem Amozoff, segundo casamento, Cosima Petroff, residente, na época, em Leviagea, perto de Oranienbaum. Neste caso, a atitude do cão em relação à aparição parece tão característica e eloquente que somos levados irresistivelmente a concluir que ele percebeu a mesma visão que os outros 7 percipientes. É preciso lembrar que, de fato, o cão, que tinha sido, além disso, o primeiro a perceber a manifestação, avançara latindo na direção da lareira, exatamente onde os outros percipientes viram a aparição, e que, durante todo o tempo em que a aparição permaneceu visível, ele não tinha parado de latir para ela e a tinha seguido em seu movimento aéreo. Caso 33. Visual auditivo coletivo, com anterioridade do animal em relação ao homem e sensação, no percipiente, de um sopro de vento gélido. O caso foi coletado e examinado pelo professor James Sloop, que o publicou no Journal of the American SPR, 1907, página 432, sem dar os nomes dos protagonistas, a pedido da autora do relato. Eis o que ela nos conta. Há 2 anos, meu primo William P., de 21 anos, morreu de tuberculose. Desde os primeiros anos da infância, o mais profundo afeto tinha existido entre nós e circunstâncias nos aproximavam ainda mais, pois éramos apaixonados por música, embora ele morasse em Tottenville, Nova York, cerca de 1.400 quilômetros de distância de mim. No mês de março de 1901, ele adoeceu. E morreu no dia 29 de março de 1902. Naquela noite, estava em meu quarto lendo a Bíblia. Estava sozinha com meu filho de 4 anos adormecido em seu berço e com meu cãozinho preferido. O quarto dava para um escritório de trabalho, cuja porta estava fechada somente por uma portinhola de cor azul. Lia com atenção e sem ser incomodada por algum tempo, mas, num determinado momento, ouvi passos pesados no escritório. Alguns instantes depois, um sopro de vento frio abriu as portas, gelando meu rosto. O cão levantou a cabeça, olhou naquela direção e foi ganindo se enfiar embaixo de uma cadeira. Quanto a mim, olhei e percebi, entre as portas, o vulto de meu primo, alto e reto, tal como ele era antes de sua enfermidade, com os braços esticados e com um sorriso angelical nos lábios. Parei para olhá-lo, como que petrificada, durante poucos minutos, e o vi desaparecer quando o pêndulo marcava 21 horas. Ao mesmo tempo, ouvi bater na porta de casa, era um telegrama que anunciava: William faleceu às 20 horas. Venha depressa. Minha mãe me disse que o rosto de meu primo que acabava de morrer tinha uma expressão de grande sofrimento, mas que aproximadamente 1 hora depois ele tinha tido uma estranha mudança, iluminando-se com um sorriso angelical e assim permanecendo até o momento em que o colocamos no caixão, sorriso com o qual ele me apareceu entre as cortinas da porta do escritório. Se este relato for publicado,
queiram por gentileza omitir os nomes, pois meus familiares consideram minha visão fruto de uma excitação nervosa. Sra. H.L.B. O professor Islop escreveu ao marido da Sra. H.L.B., que é médico. Ele respondeu confirmando os fatos dessa maneira. Respondendo às perguntas que o senhor fez em sua carta do dia 22 de maio, declaro que as duas notáveis experiências relatadas por minha mulher aconteceram exatamente da forma como ela nos conta. O segundo fato relacionado com a morte de um de nossos primos não é menos presente em minha memória do que o primeiro. Ele aconteceu antes da mensagem telegráfica que nos anunciava o falecimento. Minha mulher contou imediatamente o fato à sua criada, que está atualmente na Filadélfia, e ao Sr. J.H.S., residente aqui. Não sei como explicar teoricamente os fatos referidos. Dr. M.L.B. Ainda neste caso, o primeiro receptor foi o cão. É preciso destacar que a alma do defunto se manifestou 1 hora depois de sua morte, com o rosto apresentando o mesmo sorriso angelical que tinha aparecido no cadáver 1 hora depois do falecimento. Além disto, a manifestação do fantasma foi precedida do fenômeno auditivo de passos pesados chegando do escritório, assim como da manifestação de sopro de vento gelado, tal como experimentamos ao longo das sessões experimentais no momento das materializações mediúnicas. A circunstância teoricamente mais importante é a do atraso de 1 hora na manifestação telepática, embora isto possa ainda ser explicado a partir da hipótese da telepatia atrasada. No entanto, esta hipótese não é mais válida quando se trata de fatos do mesmo gênero nos quais o atraso foi de alguns dias ou de algumas semanas. Resulta disso a necessidade de recorrer a uma hipótese mais compreensível que seja capaz de explicar em conjunto toda a série das manifestações atrasadas que coincidem com os casos de morte. Ora, isto não pode ser feito sem inserir estas manifestações na categoria das aparições dos defuntos e não na das aparições dos vivos, como se teve o costume de fazer até agora. Isto só está adiantado, verdade seja dita, de maneira geral, admitindo a possibilidade de exceções à regra no caso de atrasos pequenos, conforme condições especiais. Caso 34. Visual coletivo, com anterioridade do animal em relação ao homem. O professor Andrew Lang comunica Society for Psychical Research, Jornal, volume 14, página 70, o episódio abaixo, presente numa carta a ele endereçada e escrita por uma amiga. 22, York Mansions, Battersea Park, SW. 10 de fevereiro de 1909. Caro professor. Ao longo de seu artigo recente publicado no Morning Post, o senhor cita um caso de aparição percebido simultaneamente por uma senhora e por seu cão. Acredito que o senhor possa se interessar por uma experiência parecida que aconteceu comigo e com meu cão há 6 anos. Eu lia, sentada ao lado do fogo, na minha sala, cuja porta estava fechada. Meu cão dormia sobre o assoalho. De repente, fui distraída de minha leitura pelo meu cão, que tinha começado a ganir surdamente. Debrucei-me sobre ele e o acariciei para acalmá-lo, mas ele continuou ganindo cada vez mais forte. Então eu olhei na mesma direção que o animal, o que pude fazer somente me virando, e, para minha grande surpresa, vi uma forma de mulher vestida de cinza, em pé, perto da porta. Não pude distinguir os traços de seu rosto, que se escondia atrás de uma planta que tinha em cima da mesa. Primeiramente pensei que fosse minha irmã e lhe perguntei por que ela tinha voltado tão cedo e como ela pôde entrar no meu quarto sem fazer barulho. Mas não demorei a me lembrar de que, estando sozinha, tinha trancado a porta da casa. Então me levantei de supetão, assustada, enquanto Dan se lançava latindo contra a intrusa,
que desapareceu rapidamente, embora a porta do salão estivesse fechada. O cão apresentava todos os sintomas de raiva e de pavor, os olhos luziam, mas a cabeça estava baixada e o pelo eriçado ao longo de sua coluna vertebral. Ele parecia convencido de ter visto uma pessoa real, já que, quando eu abri, ele se lançou latindo furiosamente e assim desceu as escadas, para em seguida subir, procurando sem parar a intrusa, que obviamente não conseguimos encontrar. Estava sozinha em casa e senti um alívio quando, pouco tempo depois, a campainha tocou e era minha irmã. Não tenho nenhuma teoria a propor para explicar este fato, aliás, foi-me impossível relacionar a visão do fantasma com os acontecimentos que se produziram antes ou depois disso, mas estou absolutamente certa do que vimos, o cachorro e eu, embora não haja nenhum outro testemunho para sustentar meu relato. Obviamente, contei imediatamente o acontecimento à minha irmã. Sra. Emma L. Darton. Detalhes complementares sobre este caso podem ser encontrados no volume supracitado do jornal of TSPR. O Sr. Andrew Lang supõe que, nesta circunstância, trata-se provavelmente de um caso de telepatia prevendo uma chegada, ou seja, a irmã da Sra. Darton, disposta a voltar, tinha pensado intensivamente em alguma coisa relacionada ao seu ambiente doméstico, determinando assim a projeção telepática de seu fantasma no lugar em questão. Estas manifestações telepáticas acontecem realmente e a Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas coletou um grande número delas, todavia, acredito que seja pouco provável aplicá-la ao caso que examinamos, pois não me parece que o cão teria avançado furiosamente em uma pessoa da família. Eliminada essa hipótese, não seria de forma alguma fácil encontrar a gênese do fantasma que apareceu ao mesmo tempo para a dama e para o cão, exceto se o considerarmos como um caso de assombração. Em todo caso, a solução do problema não poderia nos interessar no momento, basta notarmos que, também neste exemplo, o cão foi o primeiro percipiente. Omito 13 casos análogos, para os quais remeto o leitor aos livros e às publicações seguintes. Caso 35. Auditivo coletivo assombração. Proceedings of TSPR, volume 5, página 307. Caso 36. Auditivo coletivo assombração. Proceedings of TSPR, volume 5, página 308. Caso 37. Visual auditivo. Proceedings of TSPR, volume 5, página 453. Caso 38. Visual coletivo. Proceedings of TSPR, volume 10, página 327. Caso 39. Visual coletivo. C. Flammarion, Lincoln, página 104. Caso 40. Visual. Phantasms of the Living, volume 2, página 149. Caso 41. Visual. Phantasms of the Living, volume 2, página 245. Caso 42. Visual. Phantasms of the Living, volume 2, página 458. Caso 43. Visual. Phantasms of the Living, volume 2, página 510. Caso 44. Visual coletivo, com anterioridade do animal em relação ao homem. Journal of Proceedings of TSPR, volume 4, página 53. Caso 45. Visual coletivo. American Proceedings of TSPR, página 144. Caso 46. Auditivo coletivo, com anterioridade do animal em relação ao homem. American Proceedings of TSPR, página 145.
Caso 47. Visual auditivo coletivo, com anterioridade do animal em relação ao homem. American Proceedings of TSPR, página 146.